Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E aí, galera, estamos voltando aqui para mais um podcast do BRF Futebol. Continuamos a nossa série falando de Draft 2020. Estamos gravando aqui ainda antes do Draft, então algumas coisas que falarmos esse podcast vai ser publicado só depois, então a gente vai ter que falar algumas coisas aqui que talvez modifiquem um pouco de acordo com o que a gente vê. A gente está trazendo hoje uma coisa que a gente acha muito importante, que é a questão de falar de Dynasty. A gente está na época das ligas Dynasty, logo antes do draft, ou pouco depois do draft. O que a gente fala são dos prospectos e depois do draft para onde eles foram, mas a gente tem que focar em passar para essa galera aí que está nos ouvindo e que acompanha o BRF Futebol, o que são as ligas Dynasty e como elas funcionam para cada vez mais gente jogar aí nosso Fantasy, nosso querido Fantasy, que nosso objetivo é divulgar a NFL e fazer todo mundo jogar Fantasy, porque jogar Fantasy faz você ter uma experiência muito melhor com a NFL, com certeza. Então eu tô aqui com o grupo todo hoje, é um prazer estar com todo mundo, prazer anunciar a volta de Rui Santos. Fala, Ruizão. E aí, presidente, e aí, galera, tudo bom? Prazer imenso sempre estar aqui falando no podcast com vocês, e hoje é um assunto especial, a gente vai curtir bastante. Beleza, que vou chamar ele agora, que fez essa série aí até agora comigo, é um cara que saca muito aí dos prospectos pro draft. Fala aí, Sérgio. Fala, Caião, beleza? Fala, galera, um prazer falar com todo mundo hoje, primeira vez, o grupo inteiro, vai ser super divertido, vamos que vamos. E ele que voltou, tá aí, a namorada deixou fazer o podcast hoje, então tá tudo tranquilo, então bem-vindo, Mateuzinho. Fala, presida, estou de volta, como se nunca tivesse saído, tô sentindo aqui nos Vingadores, todo mundo unido aí pra derrotar o Thanos. Hoje a gente veio aqui pra falar um pouquinho do meu tipo de liga favorita, vamos embora. Beleza, e pra gente começar, nada melhor do que dizer o que é Dynasty, né? Fala aí, Mateuzinho, já que você já tá na pegada, o que é que são ligas Dynasty? Então, Caião, pra falar de liga Dynasty, primeiro eu vou falar de liga Redraft, que é a liga mais comum, a liga que vocês mais conhecem. É um modelo onde a gente seleciona um time todo ano, e aí a cada ano o seu time é totalmente diferente. Então, por exemplo, se você nesse ano selecionou Christian McCaffrey, Hopkins e Kittle, infelizmente esse não vai ser seu time estrelar pro ano que vem. Esse time morre nesse ano. Então, todo ano, todo mundo seleciona todos os jogadores do seu time. A diferença na liga Dynasty é que ela é uma liga de manutenção de elenco. É uma liga de longo prazo, justamente para se aproximar mais da realidade. Ou seja, o draft inicial dessa liga acaba tendo um peso muito maior do que em ligas redraft, porque esse draft inicial vai valer por vários anos. Naturalmente, também aumenta o valor das trocas, porque a troca é definitiva por várias temporadas. A liga Dynasty tem esse objetivo de trazer a realidade e você se sentir um pouco mais próximo do que é ser um GM na NFL. Ter mais cuidado com as trocas, ter mais cuidado com suas escolhas, trocar picks, e a gente vai falar muito mais durante o podcast. Pois é, as ligas Dynasty realmente trazem um pouquinho mais do que... Não fica totalmente igual, né, Mateuzinho? Aquela questão de você não vai ter um reflexo totalmente igual do que é a realidade com o Fantasy, porque as coisas funcionam um pouco diferente, mas você vai ter uma experiência muito mais próxima da NFL do que se você só joga a Liga Redraft. É interessantíssimo jogar ligas Dynasty. Eu tenho certeza que quem começa a jogar não para, não. É verdade, Matheus? Viciante demais. Todo mundo geralmente começa pela redraft, né? Pra aprender, é comum. Mas quando você começa a pegar gosto pela coisa e começa de fato a jogar Dynasty, até o grupo, não sei se vocês sentem isso, mas o próprio grupo daquela liga cria-se uma união ali, a galera começa a falar junto sobre a NFL por tanto tempo. Eu tenho vários amigos aí que eu fiz por causa de ligas Dynasty, então é uma experiência realmente que vale muito a pena. O próprio BRFF só existe por conta de ligas de fantasy, né, não, Luizão? Exatamente, presidente, exatamente. Tudo nasceu de juntar uma galera que falava de NFL, a gente já partiu pro Fantasy logo no ano seguinte e já montou nossas Dynasty também. Tanto a Dynasty da galera quanto a Dynasty da BRFF, e a gente tá mantendo essas Dynasty aí até hoje. Pois é, Ruizão. E aí, como é que funcionam essas ligas, Rui? Não é muito diferente de uma liga redraft, né? O Mateuzinho já trouxe pra gente, mas você só precisa fazer a mecânica inicial de Dynasty e depois ela passa a ser uma redraft ao longo do ano, com pequenas diferenças.
outras. A Dynasty começa com o primeiro draft, que é um draft comum, assim como a Liga Redraft, com calouros e com veteranos. A ordem do draft é sorteada e aí você sai escolhendo seus jogadores e a primeira temporada começa. Funciona como uma Liga Redraft normal. Muitas ligas não fazem trocas de picks já nessa primeira temporada, outras já pensam nisso durante essa primeira temporada, mas não é muito comum. E uma vez terminada essa primeira temporada, aí sim começa a entrar a mecânica de Dynasty de fato, com as trocas de picks da temporada seguinte, da temporada depois da seguinte, as trocas que envolvem jogadores e picks, e aí o seu time, na sua Liga Dynasty, começa a funcionar de fato como uma franquia, né? A ideia do Dynasty é que essa liga funcione como se você fosse de fato um GM de uma equipe por muitos anos. Além disso, você tem, a partir do draft das temporadas seguintes, geralmente apenas calouros. Algumas ligas ainda colocam lá veteranos que são free agents, mas o mais comum é que você encontre drafts puramente de calouros a partir da segunda temporada dessas ligas Dynasty. E você tem também o conceito de Taxi Squad, que é quando você, a partir desses jogadores que você traz no seu draft, ou que você pega da free agency, você coloca num espaço reservado, assim como acontece nas franquias, para que eles fiquem ali se desenvolvendo, para que você não necessariamente precise incluí-los ali no seu limite de jogadores do seu elenco e você possa ativá-los no momento mais propício. O Taxi Squad é uma particularidade da Dynasty, né? Você não vai ter um Taxi Squad numa redraft, e ele é extremamente importante para você fazer aquele grupo de jogadores que você acha que vão se desenvolver mais adiante. É uma forma de você conseguir colocar o seu practice squad, digamos assim, aqueles jogadores que vão ficar ali de reserva e quando se derem resultado podem ser captados para o rush principal. Uma coisa importante também, Rui, é colocar que os formatos mais variados de tipos de ligas acabam acontecendo mais nas Dynasties do que na redraft, né? Tipo IDP, que é liga com jogadores individuais de defesa, Superflex, são ligas que podem se usar mais de um quarterback, né? Explica um pouquinho pra gente esses tipos de ligas aí, Ruizão. Perfeito, presidente. As ligas IDP são muito frequentes em ligas Dynasty, né? Porque a ideia de você ter um elenco expandido e que você possa trabalhar com mais nomes da liga como um todo e fazer com que seu time se pareça com um time de verdade faz com que os jogadores de defesa sejam mais frequentes. As ligas Superflex e 2QB também são muito frequentes porque existe jogador que gosta de todo tipo de liga. Então as Dynasty e as Keepers também, a gente vai falar mais pra frente, elas abarcam mais fácil esses formatos de pontuação do que ligas de draft, que são mais comuns de trazerem jogadores mais novos, menos experientes, para os formatos mais fáceis de pontuação para que eles entendam, né? A liga Superflex, muitos de nossos ouvintes já conhecem, mas são aquelas ligas em que o flex pode ser de praticamente qualquer posição de habilidade no ataque, quarterback, wide receiver, tight end e running back. E as ligas 2QB são aquelas que têm 2 QBs titulares de fato, independente de incluir um Superflex ou não no seu elenco titular. E, portanto, as Dynasty, elas abraçam muito mais esses formatos variados. E aqui a gente só está citando alguns dos mais famosos deles. E a gente tem, além desses formatos de ligas Superflex e DP, né, que a Dynasty abraça mais até do que as redraft, formatos que não são os convencionais, a gente tem formas variadas de manter esses jogadores de um ano para o outro, né, não, Sérgio? As Keepers são o meio termo, né, entre a Redraft e a Dynasty. As Keepers a gente segura um N número de jogadores, né, que pode variar entre 1 ou até, 5 jogadores de cada time, e a gente mantém elas algumas vezes com alguns custos. Por exemplo, você draftou o Christian McCaffrey na primeira rodada desse ano, então para você mantê-lo no ano que vem, você ia ter que perder uma primeira rodada ou algo do tipo. Ela serve algumas vezes como uma transição, que é a minha liga, por exemplo, que eu jogo desde 2013, a gente começou a fazer isso. A gente era redraft, a gente tá pensando em mudar pra dinastia, a gente vai fazer keeper por um tempo pra ver se todo mundo se adapta. Foi até legal a ideia, tiveram. Aí a gente tá fazendo passo a passo, começou com um jogador, tá aumentando, até que depois o objetivo é virar uma dinastia. No nosso caso, a gente passou direto pra dinastia mesmo, porque eu não gostava muito, na minha opinião, era de não gostar muito de keeper, porque eu achava que ficava, tipo, um negócio que é
meio termo. O legal da Liga Keeper é quando você consegue botar assim, um custo, né, pro jogador, porque aí fica muito mais estratégia. Por exemplo, o Christian McCaffrey é o melhor jogador, talvez, assim, disparado do Fantasy. Então, quem tivesse ele ia querer mantê-lo. Só que se você tivesse que perder uma primeira rodada para mantê-lo, e você pudesse, sei lá, manter o Nick Chubb, por exemplo, uma 10ª rodada, que é até o meu caso lá na nossa liga, então você acaba escolhendo, você tem que pensar também o peso da perda da sua escolha, então fica bem legal, porque aí fica todo mundo confuso agora, assim, na pré-temporada fica todo mundo discutindo quem que vai manter pelo custo, é bem legal também. Existem formas muito variadas de jogar Fantasy, né, bicho? A gente vai vendo, quando a gente vai se aprofundando mais, sim, jogando Keeper, jogando Dynasty, jogando DP, Superflex, 2QB, a gente vai vendo que tem... E aí você tem uma variação nas pontuações, você tem variação de muita coisa, você pode jogar liga de Fantasy de vários jeitos. Eu acho que o mais legal do Fantasy é esse, cada grupo joga da sua forma, e é isso que fica tão maneiro, fica tão divertido e diferencia, né? Às vezes até as pessoas perguntam, o que vale a pena trocar isso por isso? Assim, no branco é uma coisa, né? Outra coisa é a gente analisar a liga, as regras. Fantasy é a melhor coisa do mundo, né? A gente é suspeito a falar, mas sem dúvida. Mas, e vamos lá, assim, a gente já viu várias formas de jogar, a gente já viu a diferença, né, entre ligas, e a gente sabe que para ligas Dynasty a gente tem estratégias muito variadas, né? A gente pode fazer de inúmeras formas. E aí, pessoal, me fala aí de vocês, que estratégias vocês acham importantes para diferenciar entre Dynasty e Draft, e quais são as estratégias importantes diretamente para as ligas Dynasty, na opinião de vocês? Bom, presidente, em qualquer liga, seja Draft ou Dynasty, a gente tem sempre que avaliar qual é a pontuação dessa liga, né? Não adianta você entrar numa Superflex ou numa 2QB, num draft de calouros, por exemplo, e não dar o devido valor ao quarterback nisso. Se o nome 2QB já aparece no formato de pontuação, você sabe que o peso do QB nessa liga é muito maior, na medida em que, como a gente já discutiu em outros programas e artigos, essa pontuação lhe dá um retorno muito maior. Você consegue colocar 2 QBs como titulares, e principalmente para aqueles times que necessitam dessa posição, para falar especificamente de QB. Então, a pontuação vem em primeiro lugar, você conhecer como a liga pontua seus jogadores. Em segundo lugar, você tem que buscar os jogadores do college, ficar ligado nisso. Confesso que é uma defesa que eu mesmo tenho, mas os meninos estão aí para me informar bastante, né? E então a gente tem que saber quais são os bons prospectos e o tipo de encaixe que eles podem ter com os times, e avaliar sempre as suas necessidades, que você pode resolver por meio de draft, por meio de trocas com seus parceiros de liga, e fazer bom uso dessas picks que você possui. Se você está num time pronto para ganhar, você não necessariamente precisa correr atrás do draft, você precisa de bons veteranos que lhe garantam uma consistência, uma boa pontuação, um bom teto. Calouros não necessariamente vão fazer isso por você, a menos que eles estejam encaixando num fit para que eles sejam titulares, running back 1, wide receiver 1, como foi Josh Jacobs no ano passado, é um grande exemplo disso. Pegando um gancho aí no Ruizão, eu gosto sempre, quando eu falo de Liga Dynasty, de destacar o draft inicial, porque eu acho que ele é uma peça fundamental aí nesse jogo de xadrez. O Rui trouxe aí um ponto muito interessante, falando dos jogadores do college. Eu acho que essa variável da idade é muito, muito legal da gente falar, porque a longevidade dos jogadores na Liga Dynasty é algo muito importante. Eu participei da Liga Dynasty ano passado, que tinha gente draftando, sei lá, Fitzgerald alto. Não tem condição, galera. É um grande jogador, adoro ele, mas é um cara que tá em fim de carreira. Drew Brees alto, um cara que vai se aposentar daqui a 1-2 anos. Então a idade, pensando em longevidade, é algo muito importante. E aí pros mais freaks, pros mais viciados mesmo, até dá uma olhada nos contratos dos jogadores. Tem alguns jogadores aí de meio pro fim do draft que não adianta o cara te ajudar 1 ano ou 2, mas daqui a pouco ele vai ficar sem time, vai ser cortado e tá fora da liga. Então é bom você olhar sempre para jogadores que você imagina que ainda tem uma boa carreira na NFL, que ainda tem uns bons anos de liga. E também tem, importante falar, né, que é uma das vantagens da dinastia, que até quando a gente tá perdendo, a gente tem que jogar, né, porque quando seu time é muito ruim, você começa a vender todo mundo para acumular escolha, para você pensando no futuro, porque o time que você tem agora é o time que você vai manter para as outras temporadas. Então também tem que pensar nessa estratégia de quando você reconhece que seu time realmente não vai dar mais, você abre mão de todo mundo, acumula escolha e é o rebuilding, né? Esse rebuilding é uma estratégia extremamente importante. Muda muito nas Dynasty, realmente é a questão de você ter um time para outro ano. Você tem que pensar naquele time que você vai levar anos e anos ajustando, melhorando, trabalhando com o time, ver os jogadores, a movimentação dos jogadores é extremamente importante mesmo, né?
saber que peso dá a cada jogador. Às vezes o cara foi excelente em um ano e você já olha para o outro ano dele assim, ó, não acho que ele vai manter isso. Tem muita gente que fala de regressão, positiva ou negativa, isso aí influencia muito nas minhas escolhas também. Regressão significa se o cara vai... Como é que o cara vai se comportar? Se no ano ele foi de um jeito, ele tem tendência a fazer... O fato do futebol americano conseguir ser muito estatístico ajuda muito a isso, porque sempre vai ter dentro da estatística uma tendência, Rui pode falar até melhor que eu disso, mas sempre vai ter uma tendência e o cara vai tender a repetir ou não aquela movimentação do ano anterior, a melhorar ou piorar, e isso pode lhe guiar também. A outra coisa que Sérgio apontou aí, que é do rebuild, é as trocas, né? Uma troca numa Liga Dynasty nunca vai ser igual a uma troca numa Liga Redraft. Você não tem que pensar no jogador só para aquele ano, né? Você pode até pensar nele para aquele ano, se você tá um in-now, que a gente chama, que vai ganhar esse ano e que é um jogador para melhorar essa questão do seu time para você poder ganhar a liga, ou se você vai... Mas você também tem que pensar que esse jogador vai ficar para o ano que vem e isso aí vai influenciar se vale a pena aquela troca ou não. Tem alguma coisa que vocês queiram mais colocar aí dessa questão das estratégias, pessoal? Caio, eu vou unir os dois últimos pontos que você falou para falar um pouquinho de timing de trade em Dynasty. Você falou aí sobre regressão de jogadores, seja ela positiva ou negativa, e eu acho que esse é um bom formato de liga para a gente conseguir valor em trocas, pensando em pegar jogadores subestimados e vender os superestimados. Uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer em Liga Dynasty é trocar por jogador que está entrando no seu segundo ano. Tem muita gente que no ano de calor acaba sendo um pouco mais retraído, ainda está entendendo o game plan da equipe, ainda está entendendo como é que funciona, e no segundo ano as pessoas esperam um pouco e você acaba conseguindo troca por eles. Um exemplo meu ano passado foi o Michael Gallup dos Cowboys. No primeiro ano ele foi um pouco discreto, eu esperava um salto de produção dele, acabei conseguindo pegá-lo e ele me ajudou inclusive a vencer uma temporada de Liga Dynasty. Então o timing das trades é algo muito importante. Isso acontece muito com o wide receiver, né? Porque eles demoram um pouco para se adaptar ao ataque, a pessoa fica decepcionada que ela draft. Os jogadores achando que já vai produzir, eles demoram um pouco a se acostumar a entrar no ataque. E o seu exemplo do Michael Gallup é um desses, né? Que ele não produziu muito no primeiro ano, que é uma coisa muito comum com wide receiver, chega no segundo ano ele dá um salto de produção. Acontece muito isso. Esse ano a gente pode ficar de olho aí com os wide receivers que a gente fica falando para draftar esse ano. Os que não produzirem muito, no ano que vem já são um alvo, né? Sérgio tocou no assunto até que eu ia complementar Matheus, mas o timing do wide receiver, por exemplo, eu considero mais até no terceiro ano do que no segundo, tá? Ainda acho que terceiro é o ano que ele é para ele realmente explodir ou não, né? Mas tem o wide receiver e vai ter jogador, gente, tudo numa regra, tem exceção, é claro, tem aquele jogador que vai entrar no time e já vai ser dominante, mas é uma constante os jogadores de wide receiver, por exemplo, acabarem tendo uma produção melhor a partir do terceiro ano. O running back eu acho que segundo ano, o quarterback também segundo ano, tight end esse é mais relativo e não fica muito claro se é segundo, terceiro ano, depende muito de jogador para jogador, isso varia mais. A gente pode falar também de mercado e movimentações, por exemplo. Só para complementar aquilo que você falou de regressões, a gente pode dar dois exemplos do ano passado, né? Lamar Jackson fez uma temporada excepcional, mas as probabilidades, a estatística dizem pra gente que a chance de que ele repita essa temporada de 2019 é muito baixa, na medida em que os times vão se preparar para ele e vão passar a defender. Tiveram uma amostra muito maior nesse ano que passou de como é possível defender Lamar Jackson e aí montar um esquema defensivo adequado. Por outro lado, a gente viu que o Big Ben, ele disputou poucas partidas porque se lesionou, fez uma operação no cotovelo, pontuou muito pouco, mas, de novo, as probabilidades dizem que ele não deve pontuar tão pouco assim. Então, ele deve fazer uma temporada inteira, se tudo correr bem, e pontuar lá na casa dos seus 200, 300 pontos e ser um quarterback viável para a gente. O que eu gostaria de falar, de novo, sobre Dynasty, de fato, é sobre a movimentação de mercado, né? Jogadores que saem durante a free agency de um time para o outro, jogadores que se aposentam, abrem espaços para que jogadores que estão lá embaixo no depth chart, eles ganhem novas oportunidades. É claro que o draft de calouros da NFL pode influir muito se esse jogador vai ter uma chance ou não, mas a chance aumenta de que ele tenha bons resultados. Um exemplo disso são os wide receivers do Philadelphia Eagles, que vem passando por uma situação
situação muito complicada, né? O Carson Wentz, ele carece de recebedores e aqueles que estão saudáveis de alguma forma podem representar boas chances daqui para frente. O Nelson Agholor saiu do Philadelphia pro Las Vegas Raiders e abre um espaço para aqueles outros wide receivers que foram draftados recentemente, que permanecem no elenco, para terem a sua chance de ter mais alvos e render algo mais. O nome que me vem à cabeça agora é do Greg Ward, acompanhando já veterano Alshon Jeffrey por lá. Ruizão, essa questão do mercado aí é interessante. Como a gente já falou aqui, a Dynasty é uma liga que ela vai rolando o ano todo. E aí você também consegue encontrar algumas oportunidades na waiver. Essa semana mesmo, o Rob Gronkowski voltou da aposentadoria e teve de gente pegando ele e aproveitando essa oportunidade aí. Foi brincadeira, né? É um cara que a gente sabe, não é mais um menino, mas que vai produzir ainda, vai ter algum piso de pontuação. Então o fato da Dynasty rolar o ano inteiro faz você ter que ficar atento ao mercado para você aproveitar a waiver. Ou fazer como eu fiz, que já tinha o Rob Gronkowski em 2 ligas Dynasty, segurando lá, porque ele ficava nessa de vou voltar, não vou voltar, e negociar ele já de cara, como eu fiz também, porque eu acho que ele não vai voltar na mesma vibe. E aproveitar a hype do pessoal, né? E aproveitando a hype do pessoal e vender ele logo para poder ter um retorno já agora no draft da Dynasty. E você falava dos wide receivers de terceiro ano, e esse ano de 2020, se a gente tiver temporada, tudo correr bem, a gente tem muitos nomes para acompanhar, né? A gente tem DJ Moore, Calvin Ridley, Cortland Sutton, DJ Chark, o próprio Michael Gallup, que a gente já falou, Deshaun Hamilton, que é uma das minhas apostas, já que Emmanuel Sanders não está mais no Broncos, e grande elenco. É verdade, esses jogadores a gente já tem que ficar de olho. É assim, você vê que o jogo aéreo tá tão mais desenvolvido na NFL desde que a gente começou a jogar fantasy, que eu acho que, não sei se você percebeu, Ruizão, mas eu tava pensando nisso, refletindo sobre isso ontem, que a gente hoje em dia não tem aquela coisa tão fixada no running back como era quando a gente começou a jogar fantasy, né? Você lembra que era assim? Lembro. A gente tinha foco absurdo e absoluto no running back, né? Tanto que hoje os que realmente contribuem são aqueles que estão presentes no jogo aéreo. Exemplo de David Johnson, Christian McCaffrey, com mais de 100 alvos na temporada, mais de 100 recepções também. Esses jogadores é que têm feito a diferença, mas é um jogo que vai se tornando cada vez mais pass-happy, né? Tanto que eu vi uma estatística recente de que o Patrick Mahomes é o primeiro ou segundo QB que mais passa no first down, quando a gente está acostumado a ver mais corridas, né? Pois é. Por exemplo, só fechando aqui, aquilo que você falou de regressão, ano passado foi falado antes da temporada que ele teria uma regressão da atuação dele no ano anterior, de 2018, e realmente para a fantasy, para a temporada regular, ele teve uma regressão, né? Ele não fez os 50 touchdowns, ele não evoluiu da mesma forma. Foi bom, foi dominante, mas não evoluiu da mesma forma. Ele acabou sendo mais dominante, que aí é aquele QB franchise mesmo, que evoluiu lá nos playoffs e levou o time, infelizmente direi eu, porque sou 49ers, para o Super Bowl e venceu. Pois é, e assim, a gente já falou muito de vantagens, né? Assim, diferença de ligas Dynasty para ligas Redraft é uma coisa que você mantém um time, né? Compara mais com a vida real, eu acho que você consegue ter uma melhor experiência com essas movimentações off-season e principalmente também prestar mais atenção nos jogadores que estão chegando na NFL. Quando você joga Dynasty, você acaba avaliando melhor esses caras, vendo melhor quem são os jogadores que estão chegando e acaba conhecendo aqueles jogadores que vão participar da NFL e vão participar do seu fantasy bem antes de eles estarem inclusive na NFL, né? E é importante a gente falar, quando a gente pega isso, que o college fica bem mais vivo para quem não fica tão direcionado para o college, assiste mais só a NFL, e a gente acaba vendo esses jogadores. Por isso mesmo que é muito importante, né, Sérgio, o draft da NFL. Me diga aí para você qual é a importância do draft da NFL para as ligas Dynasty, que depende diretamente dele. Primeiro que a gente vai ver para onde o jogador vai, né? Se ele vai ser usado, como vai ser, se ele vai se encaixar, ele vai ser, por exemplo, um running back. Se ele for draftado para um time que não tem running back 1, por exemplo, o Miami Dolphins, que
tem lá só o Jordan Howard. Aí a gente consegue imaginar que ele vai ter uma super importância no ataque, ele vai ser muito utilizado no ataque. E também outro aspecto importante é o valor que o time dá para ele. Por exemplo, se ele vai ser draftado muito em cima, se ele for draftado na primeira rodada, por exemplo, um running back ou um wide receiver, a gente já pode imaginar que o time espera muito dele, então que ele vai ser muito utilizado na carreira. No caso do running back, principalmente no primeiro ano, ele vai receber a maior parte dos toques, né? E o outro aspecto também é a qualidade do time, né? Se ele for para um time muito ruim, for um running back, coitado, ele vai sofrer, porque aí não tem o que fazer, é só chorar mesmo. Verdade, o Sergião, que é nosso especialista de scouting aí do draft. O draft é muito importante porque o valor da pique do jogador, né, em que altura ele foi escolhido, é determinante para anos e anos estão aí para provar que é determinante para o que o cara vai conseguir produzir, pois está diretamente relacionado a que investimento o time está fazendo aquele jogador, o que leva diretamente à oportunidade em campo. Então, sim, eu tava vendo uns dados essa semana, aí eu tinha uns dados dos jogadores que foram draftados fora do top 100 do draft da NFL, né, que seria a terceira rodada. O running back, por exemplo, só o Kareem Hunt e eu acho que o Arian Foster conseguiram produzir running back 1 ou 2 no primeiro ano dele, que foram draftados fora do top 100, assim, e que conseguiram se manter na NFL é muito pouco também, então isso é muito importante a gente sempre ficar olhando, sempre ficar de olho qual vai ser a produção do jogador para tentar imaginar, a gente conseguir trazer, né, para o nosso jogo também. E pensando em Dynasty, Sérgio, só te complementando, essa questão dos running backs é muito interessante também, quando a gente tem um running back que é titular, mas que ele já tem uma certa idade, e aí às vezes um rookie é draftado um pouco mais baixo, mas a gente vê um potencial de substituição. Pensando num exemplo aqui, ano passado o Singletary em Buffalo, por exemplo. A transição já começou no próprio ano passado, mas ele tinha ali running backs veteranos ao redor dele, ele foi draftado um pouco mais embaixo, não lembro se foi na terceira ou na quarta rodada, mas a gente sabia que era um cara que ia ter espaço com o passar do tempo. Então ficar de olho no roster do time como um todo, entender quais são os planos daquele time para aquele jogador, né? Sim, até no ano passado também, e esse ano vale de novo para ele, que é o Todd Gurley, que ele tem várias interrogações, questões com os dois joelhos, com tudo dele. No ano passado o Rams subiu muito para draftar o Darrell Henderson e todo mundo ficou achando que o Todd Gurley não fosse ser bem usado. Isso foi até um indício que aconteceu, né? Que ele não foi muito usado até pro redraft, ele pesou e esse ano ele foi chutado. Aí ele acabou na Atlanta, assinou um contrato de 1 ano e a gente tem que prestar atenção no draft, porque a Atlanta pode pegar um running back um pouco mais cru, pensando não nesse ano, mas pensando no ano que o Todd Gurley não vai ter contrato com eles e eles podem chutar o Todd Gurley de novo. Inclusive o contrato do Gurley é de 1 ano só em Atlanta, né? Então eu gostei muito justamente, de ficar de olho nos Falcons e o que é que eles vão fazer nesse draft. Ou até o running backs mais novos que não tem nem problema de lesão, por exemplo, o Derrick Henry é um caso que ele joga muito bem, ele é muito utilizado no time, só que esse ano ele tá no franchise tag. Então primeiro a gente tem que se perguntar, será que ele vai treinar esse ano? Porque a gente já viu vários exemplos depois do Le'Veon Bell, de running back que simplesmente fala que não vai treinar, não vai jogar até assinarem um contrato com ele. Aí outro time, a gente tem que olhar se o Tennessee Titans vai draftar um running back pensando no que eles pensam do Derrick Henry, porque pode ser que também que eles mantenham o Derrick Henry, ele treine, eles usam o Derrick Henry até quebrar esse ano. Aí no ano que vem eles vão dar a chance pro novo running back. Vários exemplos disso, Mark Ingram também, que é o último ano de contrato dele, e por aí vai. Pois é, eu só acho que o Derrick Henry vai quebrar muita gente antes de quebrar o motor dele, viu? Não, é bem possível, porque ele é gigantesco, né? O AJ Bouye tem pesadelo com ele até hoje, né? Não sou... Então... Rapaz, o Bion tratou. Sou muito fã, não, mas ele tem sido dominante aí nesse time e foi importantíssimo para essa campanha dos Titans aí esse ano, né? O Tannehill veio complementar isso bem e essa interação levou o time até onde levou, que a gente viu, né? E a gente vê que essa movimentação dos jogadores durante a temporada é extremamente importante para as ligas Dynasty. Foi uma coisa até meio off-topic na nossa pauta, mas vamos falar um pouquinho mais desses jogadores que vêm aí para o ano que vem brilharem. Quem é que você acha, Mateuzinho, antes da gente falar dos rookies, dos prospectos, quem é que você acha aí dos jogadores que podem brilhar esse ano próximo na NFL mesmo? Quer dizer, na NFL todos vão brilhar, mas os jogadores que já estão por lá. Então, Caio, tem alguns jogadores, alguns que já se destacaram no passado, mas que eu acho que
podem dar um salto de qualidade esse ano. O primeiro que eu queria falar, que é um cara que eu gosto muito, é o Calvin Ridley. O ataque de Atlanta, eu imagino que vai melhorar esse ano, e imagino que o Ridley vai ter um espaço bem interessante nesse ataque. O Austin Hooper acabou saindo, né? Então, ele é um cara que cada vez mais joga melhor, acabou tendo essa temporada interrompida no passado, mas é um wide que eu tô muito de olho para apostar esse ano. É um cara que eu acho que vem para muitos TDs e que vai ter uma participação bem importante nesse ataque. Cada vez o Ryan tem uma conexão e uma confiança melhor nele, então eu acho que ele vai se tornar um pilar ofensivo da equipe dos Falcons. Outro jogador que eu também gosto muito, até já falei dele, foi o Singletary. É um running back muito novo, um cara talentoso, acabou se machucando também ano passado, então o pessoal pode não estar muito ligado nele, mas é um cara que tem tudo para contribuir no ataque de Buffalo, um ataque que tá com mais peças ofensivas. O Josh Allen ganhou aí o Stephon Diggs para poder esticar o campo, e uma coisa ajuda a outra, né? O jogo aéreo ajuda o jogo corrido a ter mais espaço e vice-versa. Então é um jogador que eu também tô apostando legal para esse ano. Beleza, e você, Ruizão, quem é que você destacaria aí? Olha, presidente, em ligas PPR, Cooper Kupp. A situação em Los Angeles muda com a saída do Todd Gurley e do Brandon Cooks, abrindo muitos targets. Claro que a utilização de running back não foi tão boa em jogo aéreo em 2019, mas a saída do Brandon Cooks aumenta mais ainda a importância do Cooper Kupp entre os wide receivers do Los Angeles Rams. Eu acredito também no potencial do Austin Eckler, enquanto não vier um running back até a terceira rodada para o Los Angeles Chargers, porque ele já mostrou que pode contribuir bastante com o ataque, sendo o principal running back do time. O time acreditou nele, renovou até barato, o que pode até dar um indício de que vem um running back no draft, mas por enquanto ele é o líder desse backfield e tem tudo para dar muitos pontos pra gente, sobretudo em ligas PPR. E você, Sérgio, quem é que você destacaria aí? Meus times normalmente no Dynasty, né, que eu herdei de vocês, muito obrigado por me chamar, são um pouco mais modestos, então eu sempre fico de olho nos jogadores que não tem muita relevância e que podem crescer um pouco esse ano. Alguns exemplos que eu daria seriam o Nyheim Hines do Colts, que o Philip Rivers gosta muito de passar para o running back, e o Marlon Mack não curte muito fazer uma recepção, então o Nyheim Hines pode virar um flex por conta disso, porque ele vai aumentar um pouco o uso dele. O outro também que eu acho que pode aumentar muito, e antes jogava com o Philip Rivers, agora vai jogar com outro running back, com outro quarterback, é o Justin Jackson, que o pessoal lá dos Chargers gosta muito. Ele era o terceiro running back no depth chart, atrás do Melvin Gordon e do Eckler, que o Ruizão falou. Eu acho que ele pode subir e acabar ajudando. Também tem o que eu falei há pouco tempo, que o Darrell Henderson, que ele é o running back calouro no ano passado, atrás do Todd Gurley, e o Malcolm Brown também jogava mais do que ele. Mas esse ano, segundo ano dele, agora sem o Todd Gurley, ele vai aumentar o uso dele, vai aumentar o valor dele pra gente no Fantasy também. E acho que seriam esses três aí running backs que eu acho que podem ajudar quem não ajudava antes. Tenho uma pergunta pra vocês, uma coisa que eu penso todo ano. O que é que vocês acham do Darius Guice pra esse ano, mais uma vez, entrando aí? Os jogos que ele consegue jogar, eu acho que ele produz bem, assim. No ano passado ele teve uns 2 ou 3 jogos que ele jogou bem, só que ele joga 2 ou 3 jogos, 4. O problema dele na NFL, por enquanto, foi esse. Ele não consegue ficar... E é sempre uma coisa, assim, boba, né? Acho que no ano passado ele machucou estendeu a coxa depois. Eu não lembro direito as lesões que ele teve, mas é sempre constante. Uma lesão leva a outra. É difícil confiar no Darius Guice, mas se ele jogar, eu acho ele muito bom. Pra quem não tá ligado quem é o Guice, o Darius Guice é running back do Washington Redskins. É um cara que tá aí há alguns poucos anos na liga. Tem um potencial imenso, mas todo ano se machuca e acaba perdendo a temporada. Gostei muito do seu resumo. Rapaz, eu confio mais no Will Fuller do que no Darius Guice atualmente, viu? Boa, Fuller é uma boa. Atualmente tem o Robert por lá. E quem fica mais no banco é Rui. Quem fica mais no banco. E principalmente no meu time, né? Que é a Injury Reserve. O time de Rui sempre é o Injury Reserve. Eu vi lá também tem o Jerick McKinnon. Não joga com o Rui. O Rui pode fazer uma seleção de jogador lesionado no time dele. Eu vou começar a olhar o time dele e ficar com medo se ele tiver jogador depois. Existe uma cláusula pétrea das regras das ligas que a gente joga, que Rui não pode pegar jogadores do time de ninguém, certo? Porque sempre alguém se machuca. Eu não sei como é que ele consegue jogar, mas ele bota o jogador nunca, eu já digo a ele, por favor, nunca pegue jogadores do meu time que eu torço, pelo amor de Deus. Porque quando ele pega, já começa o coração ficar
acelerado. Eu vou dizer o contrário. Rui, por favor, pega todo mundo que não se chama Saquon Barkley no Giants, pra todo mundo ir embora, pelo amor de Deus. Não, deixa o Slayton lá, pô. O Slayton vai ter no meu time, eu preciso dele pra esse ano. Eu gosto dele também, viu? Não deixem ele livre, por favor. O bicho pega, viu? É no mínimo 10 jogadores lesionados por temporada e olhe lá, se não for mais. Uma outra coisa muito importante pra gente seguir aqui, senão a gente passa 30 horas falando aqui de fantasy. Quando junta essa galera pra falar de fantasy, a gente vai longe. A gente já tinha começado a conversar antes de gravar, e se não começasse a gravar, ia direto. Mas, então, a coisa mais importante agora na atualidade, que vai ter aí por esses dias, é o draft da NFL, né? Então, ver os jogadores que estão chegando é muito importante, e eu queria finalizar nossa podcast de hoje falando de alguns jogadores que vocês acham interessantes para o fantasy nesse draft da NFL que vai acontecer hoje, né? A gente tá gravando no dia do draft. Então, fala aí, Mateuzinho, quem são os jogadores aí que você tá mais empolgado de ver pro fantasy do ano que vem? Cara, ainda bem que você me deixou ser o primeiro, eu vou roubar aí os running backs da galera, mas eu vou falar só de 2 nomes pra deixar o pessoal conversar um pouquinho também por enquanto. Primeiro eu queria destacar o Jonathan Taylor, running back de Wisconsin. Ele é um cara absurdamente produtivo, acumula milhares de jardas lá na sua universidade, um jogador que é muito, muito bom, difícil de ser derrubado, sobrevive a muito teco, certamente vai fazer muitos touchdowns também, então ele tem um pacote completo para ser um cara super importante no fantasy desde o ano 1. Ele é um cara que da semana 1 em diante vai sempre produzir. E um outro running back que eu acho importante destacar é o DeAndre Swift, running back de Georgia, que é um cara que recebe passe muito bem. Então, em ligas PPR, ele tem um valor adicional aí bem interessante. Já é um ótimo corredor também, é um cara muito ágil, muito, muito liso, vai conseguir muitas big plays, mas também é um cara que recebe passe. Então, eu tô muito de olho nesses dois aí. Eu acho que a dúvida desses dois, na verdade, em muitos drafts de Dynasty, esses devem ser os 2 primeiros picks. Eu acho que vai mudar só em ligas super flex. Você pode ter quarterback, o Joe Burrow saindo logo no início aí, mas esses caras aí são os running backs do Tier 1 desse ranking desse ano. É óbvio que a gente tá esperando ver para onde eles vão e como é que eles vão ser utilizados. Provavelmente vão ter algum impacto já direto na NFL. E aí, Sérgio, você acha que tem algum jogador a destacar mais? Quem é que você acha que pode ser um steal nesse draft? O que é que você tá achando dos jogadores e running backs ainda? Falando em running backs, eu acho que aquele grupo que a gente separa, né, como Tier 3, porque primeiro tem os que o Matheus falou, que são muito bons, aí depois vem 4 running backs que todo mundo gosta muito e pra onde eles vão, né, que são o Dobbins, o Akers, o Moss e o Edwards-Helaire, que eu acho que eles também vão contribuir muito, mas o que pode ser steal é o pessoal assim, que fica num grupo intermediário, que dependendo de onde eles vão, se eles forem bem utilizados, que são o Keyshawn Vaughn, o A.J. Dillon, o Darrington Evans, o Eno Benjamin e o Anthony McFarland. Se eles conseguirem entrar num time que saiba utilizá-los, eu gosto muito pessoalmente do A.J. Dillon, que é um cara que pesa mais de 100 quilos, ele é pesado, ele é grande muito grande, só que ele corre muito bem, e o grande defeito dele é que ele não recebe passe nenhum. Então, se ele for para um time que ele pudesse ser o running back responsável pelas primeiro e segundo down, e não for muito necessário que ele receba os passes, ele vai ser muito bom, principalmente no goal line, para correr aquelas poucas jardas e anotar o touchdown. Eu acho que ele pode ser um estilo dependendo do time que ele vá. Por isso é sempre importante agora a gente ficar de olho para onde que ele vai, para onde cada jogador vai. Beleza, Sérgio. E agora é bom a gente falar dos wide receivers, né? Eu acho que é uma classe que promete muito ser daquelas classes impactantes aí dos anos de draft. Muitos jogadores interessantes. Eu queria que Mateuzinho destacasse quem é que ele acha que vai vir de bom aí no grupo de wide receivers. Cara, se eu for falar de todo mundo, a gente vai aqui para mais umas 2 horinhas de programa, viu? Essa classe de wide receiver é maravilhosa. Essa semana a ESPN até reprisou a classe 2014, passou o draft 2014, e eu comparo essa classe em potencial, claro, com aquela que teve Odell, que teve Mike Evans, teve Davante Adams e muitos outros jogadores. Então, uma coisa que os times da NFL estão fazendo muito é pensar em aproveitar como a base dessa classe é tão larga e draftando wide receivers ao longo do draft, pegando valores no fundo. Isso é uma coisa que você
você pode fazer nas suas ligas também. Mas para falar dos principais nomes, eu vou destacar 3 aqui. Primeiro eu vou falar de Sid Lamb, para mim é o wide 1 da classe, um cara muito completo, que deve produzir também a partir do início da NFL, um cara que está muito pronto. O estilo dele parece muito com o do DeAndre Hopkins, inclusive. E ele é um cara que deve ser bem utilizado. Chega para ser o wide 1, tem muitos inventores do draft que estão de olho nele. Um outro que é por mais que não seja o meu número 1, é o meu favorito. É o Jerry Jeudy, de Alabama. É um cara que eu sou apaixonado. Vi muito tape dele. Um jogador que consegue uma separação maravilhosa. Deve ser bem utilizado também. Com certeza vai ser draftado aí no primeiro round. Deve estar aí no top 15 junto com o Lamb. Então fiquem de olho nele, que é um cara que vai conseguir produzir big plays. É um cara que tem uma separação maravilhosa. E um terceiro nome, que é um nome que me intriga, e esse eu acho que vai depender muito do encaixe, é o Henry Ruggs, também joga em Alabama. Ele me intriga porque ano passado ele não produziu tanto no college. Ele teve pouco mais de 700 jardas e tal, mas é um cara absurdamente rápido. Fez aí abaixo de 4.3 no 40 jardas do Combine. Se ele pegar um time com um encaixe legal, para usá-lo bem nas big plays, para fazer ele esticar o campo corretamente, é um cara que eu acho que vai ter um teto aí praticamente ilimitado esse ano e nos próximos. Esses são os nomes que eu acho mais legais aí pra gente ficar de olho. Sendo justo aqui com o Henry Ruggs, essa produção dele tá muito enviesada por causa da competição dentro do próprio time, né, Matheus? Por isso que ele produziu pouco. Sim. Né? Então não dava pra ele por ter isso, mais... justamente que eu falei do encaixe, entendeu? Caso ele vá pra acabe caindo numa equipe que tem um corpo de wide receivers, que tem algum talento já, eu não sei até que ponto ele vai conseguir ser um cara totalmente explosivo, entendeu? Acho que é um cara que eu tô muito curioso pra saber pra onde vai. Se for pra um time que tem um encaixe legal, eu acho que ele tem um potencial realmente absurdo. Beleza, Ruizão, alguém pra você destacar aí, meu velho, que Mateuzinho não tenha colocado? Como a classe é muito profunda, e o Matheusinho falou, a gente teria muito tempo aí só pra falar dele, né? Um nome que cogitam no meu Green Bay, porque eu sou clubista, né? É o do Laviska Shenault, lá de Colorado, né? Você é clubista? É um nome que pode cair por lá, assim como outros, né? Mas o Green Bay, na minha opinião, precisa de receivers. O Jimmy Graham, que é tight end, outra posição, não rendeu o esperado, pelo menos para mim, dado o investimento. E Davante Adams precisa de outros nomes ao lado dele. E o Allen Lazard já tá lá. É uma promessa, pode retornar algum valor, mas mais recebedores para Aaron Rodgers, enquanto ele estiver ativo na liga, são importantes. E o Shenault é um desses nomes interessantes. Falam muito do Shenault, do Denzel Mims, também lá para o Green Bay. Mas o Shenault é meio que o Tua dos wide receivers, né? O problema dele é lesão. Então você tem um time que já não tem um monte de wide receiver por conta de lesão e você quer botar um com esse potencial. Tô achando todo. Que ele faz de propósito. Ele quer montar um time da DM ali. Eu acho também. Ele já tá pensando no IR já. Essa impressão. Ele tá exatamente. E você, Sérgio, você é nosso scouting especialista aqui, então eu só vou fazer pergunta mais difícil pra você. Quem é que você acha desse grupo aí que pode ser aquele cara que não tá no radar alto lá e vai se destacar? Primeiro fazer 2 destaques pra fala do Rui, né, que o Shenault pra mim é o único que se compara em talento ao Judy Lamb, assim, se a gente fosse colocar em tier, que ele é muito bom, só que tem essa coisa dele se machucar muito. Ele teve 3 lesões no college, ele tá lesionado agora com um problema no tornozelo. E outra que realmente, o Rui é tão clubista que ele tem quase nenhum jogador de Green Bay pra já se proteger o time na NFL, que ele sabe que vai dar ruim se ele ficar draftando o time inteiro. Agora, é verdade. Eu tive a curiosidade. Eu não tinha me atentado pra isso, Eu tive a curiosidade, fui lá olhar, porque eu já tinha pensado, ele quase não tem jogador do Green Bay. Aí eu fui olhar, em um time ele tem o Aaron Jones e só. Ele tá protegendo o time dele. É que eu tenho o Jamal Williams de backup. Que maquiavélico esse cara, eu nunca tinha pensado nisso, jogando tantos anos aí com ele. Olha pra isso, rapaz. Agora, falando aqui dos jogadores, alguns jogadores que eu gostaria de destacar é o Jalen Reagor, que eu pessoalmente não gosto muito dele. Ele é um dos jogadores assim que os analistas, né, quando eles olham assim, que eu vou seguindo, o amo eu odeio. Ele é muito discrepante a análise de todos os jogadores, mas eu acho que o que atrapalhou muito ele foi como ele foi usado no college, que praticamente só falavam pra ele correr uma rota, que era, corre pra frente, meu filho, que eu vou jogar a bola pra você pular. E o QB dele era horroroso também, né? Sim, principalmente no último ano, o QB dele era horrível, era muito ruim, então ele foi muito mal utilizado no college. Então na NFL, se ele for pra um time que sabe utilizá-lo, ele pode ser muito bom, ele pode sair muito bem e no fantasy em consequência. Outro jogador que eu gosto de destacar é o Brandon
Brandon Ayuk, que eu acho que ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito bom correndo jardas depois da recepção, e dependendo de onde ele for, ele também pode sobressair. Agora a gente fica de olho nisso, né? E um dos meus favoritos que ninguém falou também, eu esqueci, eu tinha marcado aqui. Justin Jefferson, vindo de LSU, eu gosto muito, ele é um dos meus favoritos do Tier 2. Ele é muito bom jogando no slot e pra liga PPR, pra ele receber muitos passes. Aí vai ser uma máquina, né? Que é um PPR machine, né? Que eles falam lá nos Estados Unidos, e eu acho que pra gente vai ser muito bom no PPR. Pois é, fazendo jus aqui a meu menino, né? Fala, Sérgio. Não, é que essa classe é o que o Matheus, vocês estão falando aí, é muito profunda, então tem muito jogador. Pode não ter muito jogador para ser o wide receiver 1 dos times, nem da liga, mas é muito jogador que vai produzir. Então, o dia de hoje, que a gente está gravando no dia do draft, vai ser primordial para a gente poder analisar e vai ser muito profundo até para o nosso draft. Vai ter muita opção lá. Quem estiver precisando de wide receiver no Fantasy, fica tranquilo que esse ano vai ser bom para tentar corrigir isso para o futuro. Pois é, até um Claypool da vida vai poder aparecer na NFL. Mas fazendo jus a meu menino Jalen Reagor aqui, você foi muito injusto com ele, porque ele não tinha uma amostragem ideal, viu? O tempo vai mostrar diferente. O tempo vai mostrar diferente. Vamos lá, não vamos discutir. Mas, né, porque a gente já discutiu lá no podcast de wide receiver, mas eu acho ele muito bom jogador. Ele e Justin Jefferson, pra mim, são muito bons. Meu medo, até de Justin Jefferson, é o quanto aquele ataque fluindo influenciou, e ele é um excelente prospecto. De um lado e de outro, né? Jalen Reagor ele nem tinha uma produção tão boa assim antes do Joe Burrow, né? Aí então, ele deu um salto absurdo esse ano, mas realmente. Esses dois jogadores vão ser meio que termômetro pra gente ver o quanto um quarterback ruim pode atrapalhar a carreira e quanto um quarterback bom pode mascarar se ele não for esse cara todo, né? Mas eu acredito no Justin Jefferson também, é um jogador e tanto. E vamos seguindo, né? A gente tem mais alguns jogadores pra falar. Me fala aí, Ruizão, quem é que você destacaria de quarterback aí esse ano? O presidente não tem como fugir do Joe Burrow, né? Principalmente nas ligas Superflex e 2QB. Se ele não for a primeira escolha, ele vai estar lá na primeira metade do primeiro round. Ele é o QB mais preparado dessa classe, consenso em todos os lugares para ser a primeira escolha geral do draft da NFL, que começa nessa quinta-feira, e nas ligas Dynasty, apesar de, na maioria das ligas, ele vir lá pro finalzinho da primeira rodada, começo da segunda, até o final, a depender da necessidade de QBs das ligas, ele é o principal prospecto de longe, dada a situação dos outros e a profundidade da classe desse ano. E você, Mateuzinho, quem você acha que seria um nome a se colocar aí? Botando você já na fogueira, porque aí na segunda tá a dúvida, né? Eu tô acompanhando os grupos de WhatsApp, as discussões que você tá tendo. Eu sei que você quer que eu escolha aqui entre Tua e Justin Herbert, e eu vou escolher, tá? E eu não vou escolher o seu menino Herbert, não, eu vou escolher o Tua. Eu acho que o Tua é o segundo QB dessa classe. É um cara que, de fato, se machuca muito. Tá voltando de uma lesão grave agora, mas o teto dele me chama muita atenção. Um jogador muito, muito talentoso, que se tivesse saudável, a gente ia estar falando dele na segunda posição aí do draft. Deve cair um pouquinho, mas ainda assim sair no top 10. É um cara que, se você gosta de aposta, se você gosta de jogar suas fichas aí, pode te dar um retorno bem interessante. Eu acho que Tua, se tivesse saudável, ele estava disputando, era o primeiro lugar, na verdade. Sim. A gente estaria na dúvida se o time que escolher primeiro ia escolher ele ou o Joe Burrow. Porque a lesão de Tua é muito importante para um quarterback. Não é uma lesão no joelho, que já era importante, não é uma lesão em outro lugar que não seja tão utilizado sempre pelo quarterback. É uma coisa que o time tem que analisar se esse quarterback vai ter uma durabilidade boa também. Porque não adianta você pegar um cara e usar ele 1 ano, 2 anos no máximo, e ele voltar a começar a ter lesão. Pensando em Dynasty, eu teria muito medo do Tua, por exemplo, seguindo essa tua linha. Pois é, então... Não é um cara que eu olharia. Pensando em Dynasty, ele vai ser um cara que deve se destacar, mas me preocupa muito a durabilidade dele. Sim. Né? A questão da discussão que a gente vem fazendo até nos grupos é que o Justin Herbert não é que ele é um cara excepcional, mas ele tem um braço, meu amigo, que realmente é importante, e apesar dele conseguir dosar todas as vezes, né, um cara que consegue ver a jogada. Eu acho que às vezes a força que vai
corra demais e tal. Então é um cara que pode ser trabalhado na NFL para surtir efeito. A gente tem exemplo de cara que não é essa excepcionalidade toda e tem se destacado, que é o Allen dos Bills. É um cara que chegou como apenas só faltava falar do braço dele e não falar nem dele. Então, mas é um cara que ano passado ir pra Fantasy, o Josh Allen foi extremamente determinante. Então a gente tem que ver que a gente não tá lá dentro dos times para ver como é que eles vão progredir. Uma outra coisa que um cara que é muito amigo da gente, Flavão, falou, que é do Miami, eu não quero o outro Tannehill, né? Tannehill não se destacou no Miami, mas tá aí, levou o time para o final de conferência. Realmente é o esquema ou o quarterback? A gente tem logo depois, na minha opinião, do Tua, nessa equipe, nessa classe, a gente teria realmente o Justin Herbert antes do Love, que é o que mais se assemelha a ele ali. Eles estão brigando aí nesse Tier 2, mas a gente tem outros jogadores que estão mais embaixo, que Sergião vai sempre cair para falar, né, Sergião? Quem é o jogador que você traria aí daqueles outros que a gente não tem esse destaque todo dos 4 primeiros? Eu acho que esses 3 primeiros que vocês falaram, tirando o Love, eles já vão ser titulares, né? E quem não vier para ser titular, eu acho que a gente tem que arriscar em um que vai poder produzir bastante, se tiver chance. E eu acho que o que se destaca é o Jalen Hurts, que a gente já aprendeu, acho, pelo menos eu já aprendi no Fantasy, que mais importante pro quarterback, se ele sabe passar ou não pro Fantasy, é se ele corre ou não. Que a gente olha nos rankings de produção do ano passado, se o quarterback quase fosse um running back, né, se ele corresse lá para 300 yards, ele já produzia bastante, que é o que acontece no top 10, todos chegaram perto de 300 yards. Para mim, o que mais se destaca nesse aspecto é o Jalen Hurts, que ele corre muito bem, ele não é muito bom passador, mas se ele receber uma oportunidade para guiar um ataque e tiver a liberdade de correr, de jogar o jogo dele, eu acho que ele pode produzir muito pro Fantasy. É bom ressaltar isso. Para a NFL ele não vai ser muito bom, o que é uma desvantagem dele, que ele pode não ser nem usado, mas se é para arriscar, eu arriscaria no Jalen Hurts. Ele corre muito bem, isso é muito importante para mim pro Fantasy. Claro, muito importante pro Fantasy. Eu não tô, não. Eu acho que... Calma, deixa eu explicar, calma. Quando eu digo 100%, eu incluo a parte que a chance dele não ser titular é bem grande, tá? É um prospecto que é muito legal de ver o tape dele, é muito, muito louco, porque é um cara realmente que tem problemas de precisão, e isso vai quebrar as pernas dele na NFL, mas se ele tiver a oportunidade, dependendo de onde ele for encaixado, ele é um cara que com as pernas pode machucar. Então eu entendo essa análise do Sérgio completamente. Concordo com a análise. A questão do quarterback que corre ser importante pro Fantasy é inegável e indiscutível. A questão é que quando o quarterback só se destaca pela corrida, que na minha opinião é o caso do Jalen Hurts, você não vai ter um quarterback, você tem um corredor que lança a bola. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque ele faz a jogada, a gente falou isso lá no podcast de quarterback, ele faz a jogada pensando na corrida. Ele não consegue processar o jogo para mudar a jogada, a visão dele é muito limitada àquela opção ali. Eu tenho essa opção, eu vou fazer essa opção, se eu não fizer essa opção, eu vou correr. Então, ele acaba não sendo um quarterback que, na minha opinião, vai ter esse desempenho todo. É óbvio, a gente não sabe daqui para ali como é que ele vai ser desenvolvido e, obviamente, é um cara que tem algum talento, não estou dizendo que ele não tem, mas eu fico muito com o pé atrás com um cara como ele, que não é o mesmo caso de um Lamar Jackson, que tem uma leitura muito boa do jogo e correr faz parte desse aspecto que ele tem de ser quarterback que corre. Minha preocupação com o Jalen Hurts é que, para mim, ele é um corredor que, por um acaso, está com um quarterback. Até estava falando com o Sérgio lá do podcast, ele sugeriram a ele ser fullback. Então, imagina aí. Mas é um cara que está com um nome que pode ser desenvolvido. Bora ver o que é que vão fazer com ele na NFL. Por isso que eu não concordo 100%, Mateuzinho. Mas essa questão do quarterback correr é fundamental para fantasy. Não, eu concordo com o que você falou, realmente, que a falta de qualidade dele passando pode ser que custe ele nem jogar, pode ser que atrapalhe ele. Mas eu acho que muitos desses aqui que sobram não vão ter muita chance, não vão chegar a jogar. Então, se é para dar um tiro no escuro, eu, pessoalmente, prefiro o Jalen Hurts a todos os outros para o fantasy. No Colts, por exemplo, eu não gostaria do Jalen Hurts, Deus que me livre. No Colts você prefere o Rivers, né? O Philip Rivers, claro. O Philip Rivers, até que correndo, ele consegue tantas jardas
jardas contra o Jalen Hurts. Se derem um carro pra ele, claro, pra ele correr no campo, uma moto, talvez, de repente ajude ele. Não, eu tô falando brincadeira, ele não corre. Eu acho que tinha uma estatística. Eu tinha visto, então... acho que a última vez que ele ganhou uma jarda tinha sido em 2015 até esse ano. Aí ano passado ele teve que dar uma corrida aleatória lá, ele conseguiu ganhar umas jardinhas. Ele meu Deus do céu. Não, é porque o coach só quer quarterback que tá perto de se aposentar ou que tá quebrado. Eu já vi que é essa a questão. Mas vamos lá. Essa classe de tight ends não tem muita coisa pra gente tirar aí. Tem o Kime, que foi um cara que fez um bom combine, então tá bem cotado. Tem alguns nomes que estão aí pra serem vistos. Quem é que você destacaria, Matheusinho? Tem algum tight end que você ia pegar nesse draft? Cara, essa é uma classe realmente muito pobre para a posição de tight end, ao contrário de wide receiver. Eu vou até só citar um nome para não ser injusto com meus colegas e deixar eles aí numa fria, porque senão não vai sobrar ninguém. Como você já falou do Cole Kmet, eu vou falar aqui do Bryson Hopkins, um tight end que parece mais wide receiver do que tight end, um cara muito leve. Me lembra o Evan Ingram, do meu time, do Giants, nesse caso. É um cara que consegue algumas big plays e eu acho que isso pode fazer ele produzir dependendo do encaixe. Tem vários problemas, deve sair do segundo para o terceiro dia do draft, eu apostaria que no terceiro dia, inclusive, mas se ele se encaixar num local bom pra ele, ele pode produzir porque ele tem as skills, a mão dele é boa, ele é um cara que consegue separação, ele é um cara que consegue fazer grandes jogadas, então eu colocaria ele aí. E aí, Sérgio, que concorda aí com o Matheusinho, o que é que você acrescentaria? Essa classe de tight end é tão fraca que o melhor tight end talvez seja o wide receiver, o Chase Claypool, que todo mundo fala que ele vai virar tight end. Então, se eu fosse draftar alguém no desespero, eu acho que seria ele pegando, torcendo pra ele virar. Mas pra falar de jogadores que atualmente são tight ends e vão jogar como tight ends na NFL, tem os Bryant, não são irmãos, mas eu chamo de irmãos Bryant, que são o Harrison e o Hunter, que eles são razoáveis recebendo passe e só não bloqueiam muito bem, principalmente o Hunter Bryant, que é muito fraco. O outro que chama atenção é o Adam Trautman, que a maior dificuldade dele é que ele não tem muito vídeo. É muito difícil de achar vídeo dele, mas ele joga muito bem, ele alinha até como wide receiver algumas vezes, até uma fraqueza da universidade dele, mas ele sabe receber passe, ele consegue estender as jogadas e ele bloqueando, ele foi bem na universidade e no Senior Bowl, ele chamou muita atenção dos scouts que foram lá observar o dia. Ele foi muito bem, então pode ser que ele suba muito no draft por conta disso e pode acabar sendo uma boa opção pra gente no Fantasy. Ô Sérgio, completando o que você tá falando do Trautman, ele é um cara que eu acho que pode ter algum espaço porque ele é muito, muito alto, né? Isso aí a gente sabe que as franquias adoram um big guy, ele é 6'5", é um cara que tá aprendendo a posição de tight end, né? Ele foi QB no começo da universidade, então eu acho que ele é um cara que tá aí na curva de aprendizado, pode ser uma boa aposta lá de fundo pra Ligas Dynasty. Ainda mais nessa classe, né? Que nessa classe todo mundo vai ter que aprender alguma coisa, porque todo mundo tem alguma fraqueza, assim, bem evidente. Os jogadores sabem receber, outros sabem bloquear, mas não sabem fazer o outro, então, ou não são muito bons. Então o Adam Trautman eu acho que pode ser um steal nos nossos drafts, se ele acabar melhorando o que ele pode fazer na NFL. Beleza, e a gente jogando Dynasty, eu concordo aí com o que o Sérgio falou. Na verdade, eu acho que o Sérgio agora que tá concordando comigo, não é, Sérgio? Não, é verdade, porque eu não conseguia ver vídeo dele, aí quando a gente foi gravar o podcast, eu quase abri mão, que era muito difícil achar coisa dele. Mas aí eu vi muita gente falando bem, você gostava muito dele, aí eu fiquei, eu acho que um dia conseguindo acumular alguns vídeos para conseguir vê-lo, e o que eu vi eu gostei, e depois também teve o dia do Super Bowl, do Senior Bowl, que falaram que ele sabia bloquear, e pelos que eu tinha visto, eu não achava que ele era muito bom, então ele subiu muito no meu ranking também. Beleza, mas como a gente fala de Dynasty, a gente pode destacar, desculpa, que não pro Dynasty não tem valor nenhum, mas pra fantasia da nossa, não pro fantasy, mas pra fantasia, que é o Thaddeus Moss, né, que é filho do Randy Moss, que só por isso vale alguma atençãozinha no podcast, que eu acho que pro Dynasty ele não vai servir pra nada, mas é importante essa informação. Puro sangue. Vamos ver se ele consegue fazer as rotas que o pai fazia, mas não vai chegar perto do que o Moss foi, não. Atleticamente ele deve ter puxado o leiteiro, porque ele é totalmente diferente do Randy Moss. Eu acho que ele não é filho do Randy Moss.
Aí é grave, hein? Vamos lá. Fica aqui a denúncia. Não vou entrar nessa seara não, que aí complicado. Como a gente fala de Dynasty, a gente não pode deixar de finalizar com as ligas IDP. A gente tem um especialista de scouting aqui, que é Sergião, mas a gente tem um especialista de IDP aqui também, né, Ruizão? Você tem algum nome para destacar nas ligas IDP aí, Rui? Olha, presidente, aquelas ligas que pontuam bem para sec em relação a tackle, a gente tem uma classe mais voltada para os edges do que para os linebackers. Então, o primeiro destaque que a gente pode fazer é para o Chase Young, defensive end. Ele é o número 2 do consenso do draft de hoje, só atrás de Joe Burrow, e é o principal nome que vem sendo falado em ligas IDP. Já para as ligas que não oferecem uma pontuação tão boa assim para sec em relação a tackle, a gente começa a olhar para a classe de linebackers, apesar de que ela não é muito interessante nesse ano de 2020. Ainda assim, a gente tem como principal nome o Isaiah Simmons. Ele deve ser um jogador que deve entrar como titular em alguma equipe que esteja precisando muito de um linebacker e que deve jogar 3 descidas em 4 downs muito facilmente. E é um nome que a gente deve buscar mais para baixo lá nos nossos drafts, em que o ataque e defesa sejam equilibrados. Concordo, Ruizão. A gente, em IDP, a gente foca muito nos jogadores, nos pass rushers, né? Nos jogadores que conseguem fazer sacks, conseguem fazer tackles, isso que pontua no fantasy, e Chase Young vai conseguir fazer tudo e mais um pouco do que a gente imagina. Eu ainda destacaria o Clyde Chason no tier 2 dos edges, né? Que são os pass rushers, e o Epenesa também. Eu acho que são jogadores, ainda tem outros nomes, mas pra gente resumir mais aqui, seriam nomes bons pra gente pensar no fantasy. O Isaiah Simmons, indiscutivelmente, no grupo de linebackers. O Murray também é um linebacker que pode ser destaque. A cornerback é uma posição muito difícil para o IDP, porque justamente os melhores cornerbacks são aqueles que menos vão aparecer no fantasy, porque são jogadores que conseguem marcar melhor e acabam não pontuando no fantasy, porque a bola acaba chegando menos na direção deles. O quarterback geralmente vai evitá-los um pouco mais. É óbvio que alguns vão se destacar mais que outros, principalmente aqueles que jogam indicam, que aí recaem nessa questão de jogadores que vão ter destaque no fantasy porque vão sacar, vão criar mais. Sim, a gente poderia destacar o Jeffrey Okudah como um dos principais nomes. CJ Henderson também é um cornerback muito bom, e na classe dos safeties talvez o McKinney. O próprio Isaiah Simmons é um jogador que joga em muitas posições, né? Então ele é um jogador que pode ser muito híbrido e pode ser muito usado, inclusive nessas posições que, se não me engano, ele começou como safety, e realmente é um cara que veio para a posição de linebacker e se destacou, foi o melhor linebacker do ano, o defensor do ano, ganhou um prêmio importante com relação a isso. Teria alguém que vocês queiram destacar, Mateuzinho e Sérgio? Chegaram a olhar esses prospectos? Já que você falou de defensive back aí, falou de safety, eu vou falar de 2 nomes que eu gosto muito, que eu tô de olho mais profundo aí. Um é o Anthony Winfield, que é um cara que, para ligas IDP que valorizam tackles, ele é bem importante, é um cara que tacleia muita força, é um cara muito agressivo, acho que ele pode ser um valor, e ele é playmaker também, tem muitas interceptações. Ligas que dão valor à interceptação, ele pode ser um nome interessante. E o outro nome é o Jeremy Chin. O Jeremy Chin. Ele é um cara que ajuda muito contra o jogo corrido. Então, nessas ligas também de tackle, valorizam o tackle, ele é um cara que pode aparecer, que pode estar aí fora do radar. E um outro nome, que é um cara que no início do processo do draft estava bem hypado, depois ficou um pouco menos, é o Grant Delpit, o safety da LSU. Ele é um cara que justamente tem muitos problemas com tackle. Então, ele teve quase 60 tackles perdidos na carreira dele universitária. Então, é um cara que realmente é muito ruim de tackle. Ele é um cara de ball skills, um cara que consegue desviar passes, que lê muito bem o jogo, mas que em ligas que valorizam o tackle, ele deve decepcionar a galera aí. Por isso que eu falo que eu iria antes no Winfield ou no Jeremy. Pois é, o Delpit tinha esse hype todo mesmo, e realmente é um cara que é difícil você colocar um valor de fantasy pra ele, porque o cara não taclear na posição de safety é complicado, ele não vai pontuar. Mas eu concordo que ele tem talento também. Um estilo que eu diria aí na posição de defensive end, que
vale a pena destacar, porque para mim, assim, é Chase Young, e aí você vem para Epenesa e Arthur Gross Matos, mas lá embaixo, o Curtis Weaver é um cara que se destacou muito com os sacks no college esse ano, e para mim é um cara que vai sair mais embaixo, mas que vai se destacar principalmente pro nosso fantasy, e vale a pena colocar o nome dele aqui. Um cara que eu tô muito curioso, que foi muito hypado depois que disseram que eu era superestimado, é o Zac Baun, que é um jogador que ele às vezes parece que é edge, às vezes parece que é linebacker. Ele é um cara muito agressivo e que na blitz ele consegue produzir. Quando ele jogou de linebacker e fez blitz, ele sacou muito o QB adversário também. Eu acho que ele é um cara que, dependendo do encaixe, talvez ali no Seattle, é uma equipe que usaria ele bem. Equipes mais criativas ali na defesa, ele pode ser um cara que no fundo do draft que ajude. Na verdade, o Zac Baun encaixa muito naquela questão assim, de depender muito de para onde ele vai, né? Exatamente. Eu não tinha destacado o nome dele aqui. Eu acho que ele depende mais que os outros da questão de para onde ele vai. Mas é um cara que bem assessorado e bem colocado na NFL pode render fruto, e principalmente pro fantasy também. Só para fechar linebacker, você falou do Isaiah Simons e do Kenneth Murray. Acho que o Patrick Queen é um nome relevante também. Um cara atlético, um cara explosivo. Acho que ele pode ser um cara para produzir, deve sair na primeira rodada, e acho que ele é um cara que pode produzir legal também. Pois é, também acho, meu velho. E vamos lá, né? Porque se a gente parar para falar só de Fantasy Dynasty e começar a falar aqui, a gente vai começar até a falar de OL, que não tem nenhum impacto em Fantasy, porque a gente gosta mesmo de acompanhar e ver NFL, e a gente já tá muito adiantado no nosso tempo. Vai ser um programa muito grande, mas eu acredito que é um programa muito rico para quem gosta de Fantasy, para quem quer aprender o que é Dynasty, para quem já joga Fantasy, vai atender a todo mundo. Eu vou agradecer 3, 2, 1. Eu vou agradecer a presença de todos vocês, porque para mim é extremamente satisfação. É uma satisfação. 3, 2, 1. Para mim é uma satisfação muito grande a gente estar gravando hoje com um grupo que é voltado para o podcast, né, da nossa redação, o Matheus, o Rui, o Sérgio, eu, e vocês vão ver a gente rotacionando aqui no nosso podcast durante esse ano um pouco mais. Espero que veja todos nós algumas vezes mais, porque a discussão sempre fica muito produtiva. Eu vou agradecer primeiro ao Ruizão, porque é uma questão de hierarquia aqui da idade. O cara é o mais velho, né? Mais velho que eu, inclusive. E o grupo de risco, né? Tão mentindo. Mentira. Mas, Ruizão, muito bom ter você de volta no podcast, meu velho. Um grande abraço aí, manda um abraço pra galera. Obrigado, presidente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Mateuzinho. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer muito grande conversar com vocês todos ao mesmo tempo aqui. Foi muito legal. A gente ainda vai conversar muitas vezes ao longo dessa temporada, que vai ter, se Deus quiser. E a gente vai ter muitas novidades também no site e todas as nossas mídias. Um abraço, meu povo. Beleza. E Sérgio, fala aí, dá seu abraço, meu velho. Abraço aí todo mundo. Boa sorte. Hoje eles não vão ouvir, né, antes do draft. Boa sorte para todo mundo no draft de vocês no Fantasy. Agradecer ao Caio pelo convite, ao Matheus pela interação, o Rui também. E agradecer ao Rui principalmente pelas edições que ele dá nos nossos textos, né, que a gente deve dar muito trabalho para ele. Eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de agradecer. Rui, muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa que eu faça aí nos textos. Falou, valeu todo mundo aí. Você já está escrevendo muito bem. Já escreve muito bem. Eu tenho certeza, viu, Sérgio, que você dá muito menos trabalho do que eu para editar. Fique tranquilo. Ruizão bem sabe. Então, e o Mateuzinho, que Rui aí é fã na edição, que eu sei que Mateuzinho edita até o Rui. O bicho pega aí. Eu não sei quem edita mais o outro. Não é não, Ruizão? É verdade. Fala aí, Mateuzinho. Dizer que o Ruizão é meu fã é sacanagem. Eu que sou fã desse monstro aí, chamo ele de mestre. Meu mestre aí na caminhada. Sou muito grato. E agradecer também, além do Rui, ao Sérgio, ao Caio. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz. E, gente, joga em Dynasty. Dynasty significa fantasy o ano todo. Isso significa você se envolvendo com o melhor esporte do mundo durante o ano inteiro. Você vai estudar, você vai acompanhar o draft, você vai acompanhar o college, a free agency. Então, se você gosta de NFL, se você gosta de fantasy, você tem que jogar a Liga Dynasty. Pois é, e acompanhe a gente aí nas redes sociais, o @BRFFootball no Twitter, no Instagram. A gente tá no
www.brffutebol.com.br. O site tem cheio do nosso conteúdo, sempre vai ter o conteúdo escrito lá, mesmo que tenha no podcast, a gente vai tentar sincronizar e acompanhe. No mais, eu queria finalizar que é muito, muito legal a gente ter um editor tão competente como o Rui Santos, e o cara é poeta, né? Porque Joe Burrow, só o cara sendo poeta mesmo, pra chamar. Um grande abraço. Valeu, galera.